Irã suspende a execução de manifestantes e países do Golfo pedem que Trump recue sobre ataques ao país. Groenlândia é alvo de discussões na Casa Branca e militares europeus são enviados à ilha para treinamentos. Protestos contra o ICE continuam em Minneapolis e lei de insurreição pode ser declarada nos Estados Unidos. Você vai ver também. Maria Corina Machado vai a Washington, entrega a medalha do Nobel da Paz e diz contar com ajuda para a liberdade da Venezuela. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar e a gente começa o programa de hoje falando sobre crise, mais especificamente no Irã. O país persa é palco de grandes manifestações contra o governo desde o final de dezembro do ano passado. Nas últimas semanas, a situação escalonou. O que começou só como uma revolta de comerciantes por conta da crise no país, que enfrenta uma alta da inflação, passou para grandes passeatas em várias cidades e pedidos do fim da República Islâmica e do regime dos ayatolás. Nos últimos dias, os Estados Unidos decidiram se envolver e Donald Trump ameaçou atacar o Irã, que prometeu retaliar. Vamos dar uma olhadinha no mapa do país para a gente entender o que está em jogo aqui. Um país muito grande, a capital Teherã, uma população de 92 milhões de habitantes, um PIB de 475 bilhões de dólares, que já foi maior, mas que também já foi bem menor, um PIB per capita de 5.190 dólares aproximadamente, 9,2% de desemprego, inflação de 32,5% em 2024, mas com previsão, segundo o Banco Mundial, de passar dos 42% em 2025 e um IDH relativamente bom, 0,799, acima, inclusive, do Brasil. Esse é o estado do Irã. Esse é o país que está em jogo e que a gente vai começar a tratar a partir de agora no JP Internacional. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais, mestre em Islã Político, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Inter. Uma semana, aliás, mais de uma semana, 3 semanas pelo menos, de muitos protestos no Irã e pedidos do fim da República Islâmica, do fim do regime dos ayatolás. Isso é viável ou o regime é tão forte, mas tão forte que é impossível de imaginar um fim nesse momento? Eu vejo um regime extremamente vulnerável, que passa por um processo de vulnerabilização desde 2009. Com o quê? Com a Revolução Verde, né? No governo Ahmadinejad, um tensionamento de poder. Tivemos também provas desse enfraquecimento quando, da invasão norte-americana no Iraque, que observamos que a fronteira oriental e ocidental, Fabrício, do Irã, estavam nas mãos dos americanos, Afeganistão e Iraque. E, obviamente, temos também as questões vinculadas ao histórico de crise econômica. Houve, obviamente, um momento de sobrevivência ou de fôlego do regime com o advento do ISIS. O Irã foi indispensável no combate à guerra ao terror na Síria e no Iraque. Iraque tem maioria xiita na região, então há uma relação muito próxima. Mas o grande tiro no pé foi a ação de apoio proxy contra Israel em 2023, em outubro de 2023. Ali houve uma extrema exposição de vulnerabilização do regime e a população que esperava, com a queda do regime do Shah Reza Pahlavi, lá em 79, ares de liberdade, ares de pluralidade, com autenticidade, dentro da tradição islâmica, ela vai se ver o quê? Muitas vezes oprimida, minorias oprimidas. Sim. A questão dos Bahá'í, a questão das mulheres, a própria questão, vamos dizer, paradoxal da comunidade judaica na região. Então, nós vemos agora um momento de fragilização do regime, mas ainda eu
não sinto firmeza em relação ao colapso, porque o regime tem um histórico de consolidação, mesmo com as suas fraquezas. E é sobre esse histórico que a gente vai tratar aqui. A gente preparou uma linha do tempo para entender um pouquinho da história da República Islâmica. Começa em 1979, revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini. Em 1980, a gente já tem o início da guerra Irã-Iraque, que dura 8 anos, vai até 88, sem nenhum vencedor claro, né? Em 89, morre o Khomeini, assume o Ali Khamenei, que não era o favorito na linha de sucessão, vamos dizer assim, mas que acaba chegando lá. Muita coisa acontece no meio do caminho, a gente avança para 2015, assinatura do acordo nuclear com os Estados Unidos, com países europeus, para que o Irã se comprometesse a não enriquecer urânio para o desenvolvimento de armas nucleares. O que acontece em 2018? O governo Donald Trump já. Os Estados Unidos deixam esse acordo e aí a validade dele começa a ser um pouco mais questionada. Em 2020 morre Qassem Soleimani, no Iraque, um dos braços direitos do regime, líder da Guarda Revolucionária. 2024, a morte do presidente Ebrahim Raisi num acidente de helicóptero em circunstâncias suspeitas. Misteriosas, né? Misteriosas. Em 2025, a chamada Guerra dos 12 Dias, esse é o nome que a gente tem adotado, né, para falar daquele conflito Irã-Israel e que termina com a participação dos Estados Unidos. E 28 de dezembro, o início das manifestações no Irã lá no ano passado. Mas, professor, não aparece aqui na nossa linha do tempo. Se a gente for olhar, voltar um pouquinho para 2012, 2010 mais ou menos, o cenário político no Irã de manifestações já começa a ser um pouco mais efervescente, não? Efetivamente, 2009. 2009. Com a Revolução Verde. E, ao mesmo tempo, que é um tensionamento de poder entre a Guarda Revolucionária, sim, o Ayatollah Khamenei e o então presidente Ahmadinejad, sim, né, que faz parte da linha dos revolucionários islâmicos, né, que assume o poder. Então, e isso se intensifica com a pressão, não é, Fabrício, a pressão norte-americana nas fronteiras do Irã, sendo que havia ocupação americana, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. E sobre essa questão dos Estados Unidos, da participação dos Estados Unidos, a gente viu manifestações de Donald Trump ao longo das últimas semanas, prestando apoio, dando solidariedade aos manifestantes. A Casa Branca disse que influenciou nessa decisão do governo iraniano de suspender 800 execuções de manifestantes, pelo menos lá no país. Agora, o fato é que no Irã existe um sentimento anti-americano muito forte, não? Sim. Isso poderia ser um empecilho? Dois são os fatores dessas consequências, vamos dizer, de arrefecimento do discurso do Trump. Primeiro deles, insisto sempre, o Trump está preocupado em afirmar a influência americana na região. E pouco importa, num primeiro momento, se há democracias ou não envolvidas. Logo, o discurso dele é o discurso de diálogo, de negociação assimétrica. Ele, sempre digo isso, mostra os dentes. Sim. Ele declara pelo discurso força, poder, virilidade e ameaça. E ameaça. Para quê? Para trazer a parte adversa a negociar numa situação, vamos dizer, de intimidação. Sim. Foi isso que aconteceu, ao meu ver, agora, novamente. O discurso da invasão, da intervenção, esperem aí, logo estaremos chegando. É um quê? Um discurso muito quê? De impor, de emparedar o regime para negociar. O regime aceita negociar com os Estados Unidos? Esse é o grande mistério, essa é a grande dúvida. O regime não é o regime de 20, 30 anos atrás. A questão agora é a sobrevivência, é a manutenção do regime. E não sei se você se lembra, Fabrício, que ainda na Guerra dos 12 Dias, com a intervenção norte-americana, o bombardeio israelense-americano no Irã, o Irã acaba sendo intimidado, de alguma maneira, da mesma forma que nós estamos vendo agora por Trump. Sim. E, ao mesmo tempo, o Trump fala, olha, eu estou disposto em dialogar pela sobrevivência do regime. E para finalizarmos esse ponto, há o temor por parte do governo americano e das próprias, dos agentes ocidentais, que uma medida interventiva frustrar as insurgências. Perfeito. Em função do discurso do grande Satã.
do pequeno Satã, que também é Israel, de uma intervenção ocidental, o que fortaleceria, daria de novo fôlego ao regime. Então, ao meu ver, esse arrefecimento tem esses dois o quê? Esses dois objetivos. Não frustrar as insurreições e, ao mesmo tempo, permitir, de alguma maneira, algum diálogo. E você disse, eles estão abertos a negociações? 800 execuções foram suspensas. Já é um primeiro passo. Não é? Vamos dar uma olhadinha no mapa que a gente tem aqui para trazer de posições militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. São muitas, inclusive os Estados Unidos têm pelo menos 30 mil tropas no Oriente Médio. E por que é relevante a gente trazer isso? Porque ao longo da semana o Irã disse o seguinte: se os Estados Unidos nos atacarem, qualquer presença militar, qualquer base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio será considerado um alvo legítimo do nosso exército. Então a gente vê aqui o que está de vermelho são bases aéreas que os Estados Unidos mantêm, pintado de azul bases navais, pintado de verde postos avançados e também posições de radar em branco. A principal delas fica aqui no Catar. A gente está falando da base aérea de Al Udeid, onde estão 10 mil tropas norte-americanas. É um terço do que os Estados Unidos têm no Oriente Médio, posicionado lá no Catar. Foi alvo de ataques em junho do ano passado. Ataques que foram um pouco moderados, né, a gente pode dizer assim. E além disso, a gente tem, por exemplo, aqui no Bahrein, uma base naval muito importante dos Estados Unidos, até de olho na região do Estreito de Hormuz, né, professor, que é por onde sai uma quantidade significativa de petróleo para o mundo todo. Agora, até que ponto que é interessante para o Irã, para o ponto de vista do governo iraniano, um conflito direto com os Estados Unidos? Nem um pouco, né? Nenhum. Lembre-se, você mesmo agora falou, os ataques retaliatórios do Irã contra os Estados Unidos e Israel foram muito aquém do esperado. Sim. Porque nós sabemos muito bem que o Irã, a estratégia do Irã, em função de um histórico de sanções, de defasagem tecnológica, o Irã, o que nos parece é que apresenta, tem ciência do seu desequilíbrio de poder em termos bélicos, em termos militares. Tanto que os ataques, em regra, foram muitas vezes simbólicos. O que deixa muito claro, nós iranianos não queremos o conflito. A nossa estratégia é sempre proxy, porque um confronto direto é prejudicial aos nossos interesses. Logo, volto a insistir, nesse momento, é por isso que eu digo, o Irã de hoje não é o Irã de 20, 30 anos atrás. Então, a possibilidade de um diálogo, de uma composição forçada e assimétrica promovida por Trump é uma possibilidade. E uma última pergunta para a gente finalizar, professor. Qual o peso das sanções internacionais que foram reforçadas ano passado contra o Irã nesse momento? Essa medida de direito internacional, ela se mostrou historicamente o quê? Ineficaz. Ineficaz. Temos vários países sujeitos à sanção, todos ou atrelados a medidas retaliatórias, a violações de direitos humanos, a ditaduras, a regimes opressores. Vejamos. Sanções. Cuba. Sim. Rússia. E agora o Irã há mais o quê? De 30 anos. Vimos o quê? O colapso do regime. Aliás, o Iraque também sofreu por anos sanções. E o regime só caiu o quê? Com uma intervenção direta. Então, as sanções, claro, geram carestia. Mas isso justifica a manutenção do poder do próprio regime que a sanção visa combater. Bom, conversamos com o professor de Relações Internacionais, especialista em Islã político, Danilo Porfílio de Castro Vieira. Obrigado. Professor, muito obrigado pela sua presença no JP Internacional. Volte sempre. Sempre. Alemanha, França, Finlândia, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia. Todos esses países anunciaram o envio de militares para a ilha da Groenlândia nesta semana para a realização de treinamentos militares. Isso tudo vai ser conduzido
junto com a Dinamarca, em meio às ameaças dos Estados Unidos de anexar o território dinamarquês. Os países participam de uma operação de reconhecimento no local. Segundo a Casa Branca, essa ação não muda o objetivo de Donald Trump de se apoderar da ilha. O presidente norte-americano também ameaçou impor tarifas a países que não apoiem o plano de anexação do território. Outras manchetes para a gente conferir. Falando em Donald Trump ainda, o presidente norte-americano também ameaçou enviar militares e declarar a lei de insurreição na cidade de Minneapolis, por conta dos protestos contra o ICE, que se intensificaram depois da morte de Rennie Gold, uma mulher de 37 anos, assassinada por um agente dentro do próprio carro no começo do mês. Trump diz que pode adotar a medida, aliás, caso os políticos corruptos do estado de Minnesota não cumpram com a lei e protejam os patriotas do ICE. A lei de insurreição é uma coisa rara nos Estados Unidos, inclusive. Ela surgiu em 1807 e de lá para cá foi declarada apenas 30 vezes. Olha, depois de muita discussão, finalmente a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou no Paraguai para a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que era idealizado desde 1999. A cerimônia foi realizada na tarde deste sábado, sem a presença do presidente Lula, que se encontrou com a dirigente na véspera no Rio de Janeiro. Juntos, os dois blocos continentais representam 30% do PIB mundial e têm mais de 700 milhões de habitantes, criando uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. E o JP Internacional dessa semana já vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.